Olá Luís, tudo bem? Olá, Luís Filipe olha, Freitas. É um prazer para mim ou ter-te como convidado neste meu projeto, o Passos do Caminho, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. é verdade. Muito obrigado por aceitar este desafio e espero que passemos aqui um bom momento, principalmente tu. Está bem? Quando Olha, quiseres. obrigado eu pelo convite, porque acho que é deste tipo de exemplos e de cumplicidades que precisamos e que também são importantes as nossas experiências para que possamos trazer mais gente positiva para este lado. Eu Sim. acho que cada vez mais, e com esta fase que estamos a passar, o caminho para mim já o fiz em pandemia o ano passado, que foi a 16ª caminhada longa que fiz. Há uma coisa que me deu como primeira sensação, posso estar equivocado, mas ao mesmo tempo que há coisas más, há um lado que me pareceu até positivo. Vamos filtrar um pouco melhor quem faz o caminho. Porque Sem estava a dúvida. acontecer, a ver muita gente a fazer o caminho, aquilo que eu chamava e que detestava chamar os turiperegrinos, e que tirava Turigrinos, muita essência. turigrinos, eu chamo-lhe turigrinos. Pois, eh, eu Tira acho que, muito, tira muito. eu acho que os caminhos, sejam eles do ponto de vista espiritual, católico, seja do que for, é por nós, acima de tudo, por cada um de nós. Mas transformar o caminho numa coisa de fait divers, de uma festa arcaica, não, nada condizente com a história, Sim. não é? Eu digo sempre uma coisa engraçada para mim, que é: o caminho já lá está. Nós é que somos bem-vindos ou mal-vindos conforme a nossa têmpera, o nosso bom senso e a nossa educação. Portanto, o caminho também terá, curiosamente, as suas filtragens e os seus devaneios, se quiser, não é? É. Por falar em motivações, lembra-se qual foi a motivação que te levou a fazer o primeiro caminho? Olha, eu tinha feito muitas visitas já a Santiago de Compostela, mas curiosamente, com uma amiga minha, que é a Helena, que hoje tem um albergue em Oviedo. Tínhamos feito uma reparagem, na altura estava com a SIC, na SIC também, e tínhamos feito uma reparagem para fazer um documentário. E neste ano, em 98, depois 99 e depois 2000, 2001, foram todos anos em que eu estava naquela, vou começar, e fui fazer só etapazinhas curtas. Fiz de carro várias etapas para pré-filmagens, que nós chamamos na gíria televisiva para fazer as reparagens para os documentários. E curiosamente, eu acabo só no ano em que eu deixei a SIC, em 2007, fazer objetivamente e em totalidade o caminho francês de Santiago. Porque eu tinha sido da SIC nesse verão de 2007, e sentia-me um bocado triste com a situação, e disse: não, telefonei para esta minha amiga, passa a mim, e disse: olha, opá, apetecia-me tanto voltar a fazer mesmo desta vez a tempo inteiro o caminho. E ela diz-me assim: eu já fiz 3 vezes, depois das nossas experiências de reparagens, já fiz 3 vezes. E disse assim: e tenho coisas para te mostrar se tu quiseres. E olha, fomos tomar um café, ali ao pé da Torre de Belém, ela mora ali em Belém. Olha, foi uma coisa prática. Tivemos uma hora à conversa, ela levou-me o computador, mostrou-me umas imagens, nananana, E siga. cada um para a sua casa, à noite telefonei e diz-me assim: olha lá, podes me emprestar só a tua mochilazita durante agora uns dias, que é para eu ir comprar amanhã uma a correr. 3 dias depois meti-me num comboio, na altura ainda havia aquele Lusitana Expressa, que era aquele que vai para Andaia, para a fronteira. Pá, o comboio não tinha muitas comodidades, mas pronto, pá, apanhei algum mau ambiente no comboio, caríssimo, pá, uma má refeição por 19 euros, pá, horrível. Mas pronto, mas olha, cheguei à fronteira, chovia, cheguei a Bayonne, chovia, cheguei a Saint-Jean, chovia, e eu disse: que bom, é mesmo isto. E bora lá, olha, a partir daí, todos os anos, esse primeiro caminho foi de Saint-Jean-Pied-de-Port
Portanto, eu digo honestamente, foram mais de 840 quilómetros. Demorei 32 dias a fazê-lo. E eu parecia um miúdo. Era uma alegria fantástica. As minhas mazelas diárias, eu caí 3 vezes. Até por coisas de lamas, no voz, etc. Caí no País Basco, em Razoeta, e caí perto de Burgos, e depois caí perto de Sarriá. Mas aquelas quedas da treta que não me lindram ninguém, que não machucam a alma, não machucam o corpo, e que fazem parte de levar aquilo até pela brincadeira. Porque depois servem de anestesia para o futuro, para com os anos. Hoje, lá está, com 61, já fiz mais 16, quando digo grandes é com mais 150 km, e fiz mais 5, 6 pequenas caminhadas, e este ano estou mortinho. Não sei, se me derem luz verde para levantarem para aí as restrições. Eu respeito a pandemia, porque eu trabalho muito com a área da medicina também, e tive, o ano passado e este ano, muitas solicitações nessa área, e respeito muito, porque quem lá trabalha, tem muitos amigos na área, mas eu protejo-me, sei o que é preciso, o que não é preciso, não vou para lá brincar, nem faltar ao respeito a ninguém, e acho que é um daqueles momentos de liberdade fantásticos, e por isso que lá está, por vício da profissão, vou fotografar e vou filmando, e vou acabando sempre, todos os anos, acabando de escrever um livro que comecei há 13 anos. Repara, eu tenho um livro que talvez se vá chamar Santiago, onde tudo começa, em que tenho depoimentos e conversas da treta, como eu lhe costumo dizer, com gente anónima giríssima de 34 ou 35 países diferentes. Ou seja, para mim é sempre... Eu abro e fecho o livro diversas vezes. E como lancei em programas de televisão que eu participei como produtor e guionista e como autor e jornalista, ao longo da carreira eu devo ter ajudado a lançar mais de 1000 livros nas calmas. E acho que não me podia, entre aspas, banalizar a escrever livros. E achei que aquilo que eu escrevi até hoje, quando eu acabar a minha carreira, aí vou querer partilhar com outras pessoas, pelo menos o contributo daquilo que eu já vivenciei nestas etapas todas. E acho que há lá coisas engraçaditas que podem ajudar. Acima de tudo, ser um guia para as pessoas, para perceberem que o próprio caminho também tem regras, tem histórias, e é bonito nós podemos vivenciá-las com respeito, não é? Porque há cromos no caminho. Eu recordo-me do Pablito, em Azteca, Pablito que me deu um bastão e me dizia: tu não precisas ter os dois bastões, mas olha, vais para aí fora, e quando encontrares em um ermo qualquer em que percebas que alguém que venha mais cansado, dá-lhe este bastão. O Pablito é daqueles homens que é obrigatório visitar naquela aldeia. Com muitos outros. Eu conheci em São Juan de Ortega o Artiolas, que é um senhor com 88 anos, que tinha feito 20 vezes o caminho de Santiago, e quando eu uma vez vou passar de manhã cedo, estava um bocadinho de nevoeiro, e eu sinto um barulho numa garagem, e volto atrás, sempre com a minha máquina a tiracolo, e está ele a fazer bicicleta, e cada vez que passava as peregrinas ele dizia: buen camino, a ti outra vez, buen camino, porquê? Dizia ele. E eu disse: porque eu vi o barulho. Sim. E então lá está, as pequenas conversetas de algebeira, mas que são as histórias. Sim. Um homem com 88 anos a dizer bom caminho. Nesse dia foi quando eu conheci o peregrino mais novo que eu conheci sempre, que foi o alemão, o Vivens, com 11 anos, que é com o Gamanco de 24. E lá está, isto é como tudo. Nunca nada é garantido, não é? Eu acho que a coisa mais gira do caminho, eu costumo dizer esta: tu vais por uma estrada e lá ao fundo tu não sabes se vais descer, se vais subir, não é? É o nosso horizonte. E as pessoas é a mesma coisa. Partilha as pessoas de vários países, várias culturas, vários estratos sociais. Eu acho que uma das riquezas maiores do caminho é: a ti ninguém quer saber se tu és advogado, se és médico, se és doutor, se és jornalista, se quem tu és. Querem saber pelo teu nome, perguntam-te pelo teu nome, e se tu estiveres aflito vão-te ajudar, como tu vais ajudar,
E ali a única regra é respeitares o que já lá está. E depois, olha, respeitares também a natureza, porque já caminhei em dias de muita chuva. Eu recordo-me um dia ali perto de, como é que ali perto, epá, agora falta-me o nome, hum, que é uma aldeia que está sempre com muita neve, e Sobreiro, já na Galiza, Sobreiro, ah, Sobreiro. no Sebreiro, no Sebreiro, pá, chovia torrencialmente e recebo uma chamada de casa e os meus pais perceberam que eu estava ao telefone com eles e estava uma grande chuvascada, mas chovia torrencialmente. E o meu pai, mas estás aonde? Então eu estou aqui na serra, estou a caminhar, estou aqui a 2 km de uma aldeia onde vou almoçar. Mas tu és burro, és parvo, estás à chuva. Não, a chuva não me molha, estou tão tapadinho, estou tão protegido. Olha, por aí andar coisa, vinham uns polacos ao pé de mim até, que vinham-se a rir porque vinham à chuva, até tiraram o quispo para levar com a chuva na cara, que achei muito curioso. Hum, e lá está, são momentos. O Sobreiro é uma daquelas localidades que são fantásticas porque aquele bocadinho desde cá de baixo da aldeia até lá acima ao Sobreiro, que são 4 km, acho que foi o percurso de 4 km que mais tempo demorei. Eu acho que demorei para aí 40 minutos para subir aqueles 4 km pelo menos, pá, porque a chover e aquilo é mesmo íngreme, mas para lá está, chegas ao Sebreiro, tens lá umas tascazinhas para comer uma tostada mista e tal, e um pão um café com leite, e olha, pá, é sempre coisas giras a acontecerem e para mim tudo era novidade. Apesar da experiência de vida Sim. que a minha profissão me proporcionou ao longo destes anos todos, o caminho me proporcionava tudo aquilo que nunca planeaste, porque eu nas minhas viagens de profissional de televisão planifico as viagens, planifiquei sempre. Aqui não. Aqui sabia as etapas que eu ia produzir, de 15, 20, 30 quilómetros, não é? Planeava-as com algum cuidado, mas depois no dia a dia a realidade oferece-te coisas que tu não sabes que iriam Sim. acontecer, não é? E isso é que é fantástico. Estás sempre a vivenciar coisas novas, conheceste pessoas de que nunca estás à espera, de países que se calhar às vezes também não saberias que estariam ali, não é? Nós estamos habituados aos espanhóis, italianos, aos ingleses. Sim. O caminho francês não tem portugueses, não é? Eu era uma ave rara, como se diz na gíria, porque havia poucos portugueses a fazer o caminho francês, pelo menos naqueles anos que eu fiz. Muito mais. Agora já há mais, mesmo assim ainda E não. agora já há mais. Também é giro, porque o próprio caminho francês, eu recordo-me que entre 2010 e 2014 foram abertos cerca de 80 novos albergues privados no caminho francês. E foi daí que começou este tal fenómeno alternativo em que começou a aparecer muito aí os turiperegrinos, porque começaram a haver albergues não comunitários e albergues hostels, e então a partir daí começou a haver uma percentagem de malta que fazia o caminho com outro tipo de motivações. É barato e pronto. Barato para quem estava a fazer aquilo do ponto de vista em que, lá está, não iam dormir aos albergues, iam dormir às pensões e aos hotéis, não é? Eu conheci dois casais franceses que traziam um motorista sempre ao lado. Eles estavam a fazer o caminho e depois eu de vez em quando passava num cruzamento de uma aldeia e havia lá o senhor. E no outro dia havia sempre o senhor num cruzamento de uma aldeia aqui e acolá. E em São João de Ortega, na etapa antes de Burgo, é que eu me apercebi, porque chegou ao albergue de São João de Ortega e então estava lá o seu carro topo de gama francês. Então o casal foi pôr o carimbo ao albergue, que é ali ao lado da igreja, não é? Em São Juan, e depois foram meteram-se no seu Cadillac E e foram foram ver. dormir a Burgos, a um hotel. Pronto, mas Infelizmente, está bem, não, pá, não critico, cada um fará o seu caminho, o não é? caminho como lhe apetece, como o sentir, não é? Mas pronto, não criticarei. São, O que é que o caminho tem de especial? que caminho tem de especial? Sabes que para mim é que hum, eu nunca fui com grupos, fiz sempre o caminho sozinho, Como eu. sempre gostei, sempre foi para mim uma espécie de segredo meu de gostar de partilhar do zero para o resto, para o inesperado.
E todos os dias, no fundo, acabava sempre por partilhar com Sim, pessoas sim, de sim. vários. Nunca estamos Não é? sozinhos, basicamente. Podemos ir Nunca há, nunca sozinhos. há. Mas olha que, apesar de toda a experiência que a vida me proporcionou, todos os dias eu aprendia mais sobre o que era a solidão sem estar sozinho, a introspeção sem estar com medo, eh, o anonimato transformado em anónimo, mas sempre cruzado com um inesperado positivo. Sim. Eu recordo-me numa aldeia, ali nos arredores de Ponferrada, em que eu, de repente, apeteceu-me para parar e havia uma série de troncos cortados, de árvores cortadas, quando havia ali os madeireiros, e apeteceu-me parar para comer um bocadito de uma peça de fruta, aquelas frutas secas, Sim. e um bocado de fouet, não é? Aqueles chouriços, e beber um bocado de água, e deitei-me assim em cima das madeiras. Não é que ao fim de 3, 4 minutos venham lá duas raparigas inglesas e uma francesa, muito aflitinhas, ai Jesus, O que é que se foram ter passa? comigo, agarraram-me, mas estás bem, precisas de ajuda, queres que levemos ao hospital? Umas a falar inglês, outras a falar francês, e o espanhol misturado, não sei o quê, e eu, não, tranquilo, obrigado, obrigado. Por isso é que eu digo sempre, tu nunca estás sozinho, quer dizer, às vezes tu podes andar para a frente ou deixaste ficar para trás, mas eu fico sempre com essa grata sensação de que há sempre alguém disponível para te dar a mão. Eu, felizmente também, ou infelizmente, dei aquela vez que mais me custou dar, mas dei-o com todo o gosto, foi um suíço que saiu de um albergue em Astorga muito cedo, porque naquela de que ele não valia a pena comer o pequeno almoço em Astorga, porque havia uma aldeia ali a 3 quilómetros que ele sabia que tinha o bar aberto e lhe tinha dito na véspera. Só que estávamos no inverno. Pois. Eu gosto às vezes de fazer nas épocas mais de inverno, digamos assim, outubro, novembro. O verão para mim é quando as pessoas estão, enfim, adiante. Epá, e eu no albergue estava já a preparar para sair e tudo mais, e ia tomar o meu café com leite e as bolachas e uma tostada lá ao pé do albergue. E ele disse: Não, eu depois paro olha, que estamos no inverno, vê lá, cuidado. Olha, eu saí para aí meia hora depois do rapaz. Sei que quando cheguei àquela aldeia, a aldeia ficava, digamos, desviada do caminho para aí 150, 200 metros distante. E eu lembrava-me do rapaz e, curiosamente, quando estou a entrar vejo a bifurcação para a aldeia, olha para a aldeia e digo assim, aquilo está tudo de vivo de morto, quer dizer, não está ninguém acordado a esta hora. Como é que o gajo foi tomar o pequeno almoço? Andei um bocadinho e reparei que estava o bar fechado, não vi ninguém na estrada, voltei para trás e continuei a fazer o meu caminho. Para aí que 2 quilómetros e tal adiante, estava o rapaz no chão, deitado, sentado, todo muito aflito. Porquê? Porque já tinha esgotado a água toda do dia e tinha comido a única tablete de chocolate que tinha. Pois. Eu, como sou um gajo muito pragmático e levo uma série de tralhas comigo, dei-lhe uma garrafa de água, dei-lhe tenho umas pastilhas que é como se fosse sumo, que é de magnésio com Sim, vitamina sim, C, sim, que sim. aquilo efervescente, meti-lhe aquilo na água, dei-lhe uma barra de frutos secos e não sei o que mais que tinha, tipo uns queques, uns bolos secos. Olha, o rapaz saía que depois continuou comigo um grande bocadão, ainda caminhou comigo umas horas e disse-me sempre: Epá, ainda bem que se não fosses tu. Não, não, o destino está cá. E reencontrei-o uns dias depois em Burgos. Foi muito engraçado, porque ele dizia: se não fosses tu, não fui eu. Eu até te avisei antes, mas a questão é que o destino é que quer que as coisas aconteçam. E eu acho que a aprendizagem maior que a gente faz é que em todos os dias nós vamos crescendo sempre coisas, vamos aprendendo coisas novas. Eu que sempre tive uma vida muito ativa, muito agitada, porque a televisão obriga-nos a ter uma vida muito desgastante e muito. Mas gosto, sempre gostei, agora estou-me a afastar. Já só fiz nos últimos anos 2 séries de investigação para a RTP2, mas aquela aprendizagem do tal isolamento que nós nos impomos, mas que depois não é isolamento porque vais conhecendo pessoas aqui e aquele outro, vais bebendo informações de culturas,
não é? De pessoas que tu vais perceber que é essa coisa giríssima que é, ali ninguém quer saber se és doutor, se és enfermeiro, se és médico, se és advogado, se és arquiteto, se és desempregado, não é? Ninguém quer saber. Isso é que acho que é aquela essência da partilha, que é, ali tu és tu, não é? E isso acho que é a maior conquista que se pode ter, respeitarem-te por aquilo que tu és. E tu respeitares também as pessoas pelo que elas são, não é? Depois, obviamente, que há pessoas que têm perspectivas diferentes de fazer o caminho Sim. daquelas que tu fazes, mas isso vale o que vale. Muito bem, Luís. Depois de tantos caminhos, depois desses caminhos, e olhando para trás, qual é a importância que o caminho tem na tua vida? Olha, é curioso que sabes que desde a família, os pais, os filhotes e muitos amigos meus diziam aquela coisa quase que chavão, és maluco fazer tantos quilómetros a pé, porque a brincar desde que eu comecei a fazer isto a sério, não é, passo o plenasmo, eu já fiz mais de 6.000 quilómetros em caminhadas, não é? Em 11 anos ou 12 anos, já perdi um bocado as contas. Porque a mim já não me interessam as contas, interessam-me é ou faço ou não faço, ou posso ou não posso fazer. É muito mais importante do que contabilizar. Quilómetros. Olha, tanto que os passaportes, se eu fosse a ter passaportes de todas as caminhadas, estava feito ao bife. Tinha casa cheia de passaportes, tenho para aí, tenho 2, 3, 4, tenho, sei lá, as compostelanas, as compostelas, não é? Tipo para aí umas 6 ou 7 e pronto. Passaportes, tenho para aí uns 7 ou 8 completamente cheios e para aí uns 5 ou 6 inacabados. Mas isso faz parte. Mas aprendi sempre coisas novas. E acho que aquilo que eu aprendi, acima de tudo, foi ter mais disciplina e mais tolerância. Eu tenho uma educação, o meu pai é um homem que é militar, que foi militar muitos anos, eu vivi toda a minha infância e adolescência já como um homem, como uma pessoa que me soube incutir o espírito da tolerância, mas depois com o caminho acho que ainda me consolidou ainda mais esta questão, é que quando te apercebes que nós não somos nada, a tal história de que o caminho já lá está, nós é que vamos invadir o caminho, não é? Depois é o caminho que nos dá um retorno de paz, de partilha, de prazer, de convivências, porque há convivências muito giras. Acima de tudo, tudo aquilo que for genuíno, para mim, é ganho, não é? E eu acho que me fui tornando sempre, mesmo porque já fui padrinho de pessoas que foram fazer o caminho, fiz de pseudo-guia a outros, e consegui que pessoas que foram fazer o caminho, mas que diziam que aquilo era uma coisa chata e que não tinha interesse nenhum e tudo mais, é uma mania de vocês irem para lá, andarem lá aos montes, às pedras, às porradas às pedras, diziam eles, e hoje tenho pessoas amigas que já fizeram 3 e 4 e 5 caminhos e dizem que estão sempre mortinhos para quando é que isto muda para poder fazer, ou seja, há esse lado perverso positivo que torna-se um vício. Sim, é um Eu, vício. eu É um tenho isso, vício. É um confesso. vício. É um vício, eu tenho esse Eu vício. também, eu também, eu também. Eu ano passado estava mortinho, porque mesmo naquela época do confinamento, quando as coisas começaram a acontecer, e eu depois tive ali uma fase complicadíssima, com a minha mãe com uma operação e um tio, e houve um dia que eu disse assim, eu tenho que descansar a cabeça e o corpo. Ou seja, descansar a cabeça e o corpo quando estás cansado, Sim. supostamente é deitar-te 10 dias em casa, É. na tua cama. Não é Eu por não, eu caminho. peguei na mochila, fui para aí fora fazer 200 e tal quilómetros, e fiz uma coisa que nunca tinha feito, que adorei. Apesar de haver ali um troço que está muito mal sinalizado e muito mal divulgado, que é o tal a variante espiritual, Sim. que de Pontevedra, que vais dar lá acima e agora Ponta Cruzes. Pronto, ali os primeiros 15 km, 20 km, vá lá, são muito gradantes, não têm nada de simpático, são feitos em asfalto, subidas íngremes. Eu que sou um tipo habituadíssimo àquilo tudo, olha, confesso, até chegar à Armentaria, ao convento da Armentaria, epá, foi a primeira vez ao longo de tantos anos que não tinha nem comida nem água. E parei numa casa para beber água, pedir água
num jardim, porque já não tinha água. Porque eu próprio já estava tão cansado daquele dia que não geri, porque lá está, estava cansado mentalmente de um dia, de uma etapa que era tão promovida, e no fundo, desde que Pontevedra até Armentaria, ou melhor, mais de Cambarro, digamos assim, de Combarro, que é uma aldeia fantástica, linda, à beira-rio, de Combarro até a Armentaria, que são para aí 14 quilómetros, talvez, são horríveis. Isso vou dizer, é a minha lição de milhares de quilómetros como o pior momento do caminho. Eu também tenho os meus, não de tipo de etapas, mas também tenho os meus maus. Vamos agora Pois, a duas perguntas mais fáceis, ou de sim, resposta mais curta. Primeiro, diz. se por alguma razão no mundo tivesses que fazer sempre a mesma etapa, qual seria? Pá, isso é giro. Há etapas que eu sou fanático. Olha, para mim, Finisterra-Mexia é obrigatório, dentro desse mapa. Há uma que me fascina tremendamente, Sarriá a Porto Marim. Eu sou, pá, eu adoro a chegada a Porto Marim. É? Aquela ponte do rio, chegar ao albergue e depois ir para a esplanada, beber uma amarelinha, comer um polvo galego e estar a ver o pôr do sol em Porto Marim é das coisas mais belas. E eu conheço um meio mundo, digamos assim, mas das etapas do Caminho de Santiago, de Sarriá a Porto Marim é fantástico, e depois de Fisterra a Mochia Mexia. também. E depois, claro, que há outras etapas também muito interessantes. Há uma etapa na torre, na montanha de Oca, que eu gosto muito, que é que vai dar a São João de Ortega. Depois posso dizer que ele elegeria sempre como um albergue, não sendo um albergue tradicional, Sim. o albergue de Tó Santos, que é um albergue comunitário, gerido durante muitos anos. Eu, muito honestamente, não tenho notícias dos Zé Luíses, que são dois Zé Luíses. Era um albergue muito específico porque tu dormias por donativo, dormias no chão com a tua cama e com pequenos colchões. E os Zé Luíses eram pessoas fantásticas. Onde fica exatamente? Tó Santos fica-te. Dia mais ou menos a Vê-se-me etapa. quando tu sais de Estela. Los Arcos. Sim, 2 dias depois de Estela, Ok. não me recordo agora porque pá, são tantas localidades. Logronho ou Narrera? Na Rera, penso que é na Rera. E Tó Santos, tanto que Tó Santos fica antes do albergue da Oriente, aqueles brasileiros muito Sim, e o conhecidos. Pá. Acácio. O Acácio, exatamente. Tó Santos fica antes, umas horas. Hum, e Depois de Narrera ou antes? é antes, acho eu. Tanto que depois em Tó Santos, estive um dia a pesquisar, há ali umas grutas que depois a malta vai fazer umas visitas pseudo-guiadas a umas grutas que há lá na aldeia, atravessas a rua para o outro lado, mas é mais a vivência espiritual daquele albergue por causa daquelas pessoas que são muito específicas. Um, o Zé Luís mais velho é uma pessoa com muitas dificuldades físicas, mas estava sempre disponível para ajudar. E no dia que eu lá dormi a primeira vez, tínhamos uma alemã, uma italiana e uma espanhola muito, muito mal dispostas. Perdão. Vai mal. E ele fez uma comida, um caldo só para elas. Opa, o No- ambiente, o ambiente é Sabes o fantástico. nome do albergue? Não me lembro, mas posso dizer mais tarde, obviamente, Sim, mas sim, não é a sim, mesma sim. coisa. Mas também é assim, Tó Santos é um lugar. hum, É que não a encontro. coisa que me estou a lembrar é que quando saio de Estela, passo o campo de golfe dessa povoação, que há ali uma povoação a seguir a Estela que tem um campo de golfe, chegas a uma outra aldeia, A Sequeta, Vila Maior do acho que Monjardim, Luquim. eu sei que aquilo é Tó Santos, no fundo, peço desculpa, minha garganta, Não. fica-te nessa etapa, tu vais de Tó Santo a São João de Ortega, Ok. ou seja, ao sair de manhã de Tó Santos, vais passar mais duas povoações até subires a Serra da Oca, onde há ali um quartel da Força Aérea Espanhola dos helicópteros, e depois tens a etapa seguida até a São João de Ortega. Portanto, que
No fundo, são 2 dias antes de Burgos. Mas isso lá está, porque é o tipicismo do albergue. É É o tipicismo do albergue. o albergue paroquial São Francisco de Assis. Pois, não me recordo o nome. Mas ao procurares, quando procurares Tó Santos, o Albergue Tó Santos, procura sempre José Luís, é isso, do está aqui. José Luís. Já encontrei. José Luís, é isso. Pá, havia 2 José Luíses, um mais novo que o outro. Supostamente está aberto. Eles era sempre por donativo. Tanto que no outro dia Sim. eu encontro um casal de holandeses que eles eram, para tu teres uma imagem, eram diretores comerciais da Harley Davidson na Holanda. E quando nos encontramos na Oca, na Montanha da Oca, eu estou a gravar as minhas coisas, não é? Lá está, para o meu book e para as minhas recordações. E ela só me dizia, era o que viste e a Helena. Eles só me se lembravam, ela dizia-me assim, ontem nós vivemos dos melhores momentos do caminho de Santiago. E ela dizia assim, tenho pena de não haver mais albergues como o do Zé Luís. Porque para vivermos despojados, Sim. temos a nossa casa e a nossa cidade, dizia ela. E aqui queríamos viver o caminho despojados. E ela entendeu que aquele albergue de Tó Santos, do Zé Luís, era de facto os tais despojados, porque era uma casa com muito pouco conforto, mas com muita qualidade de bem-estar das pessoas, muita dedicação. E olha, eu recordo que nós tínhamos equipas naquele dia, eu com mais uns italianos e um alemão, estávamos responsáveis por meter a mesa e tirar a mesa. Havia 3 raparigas que faziam a lavar a louça. Havia 2 que estavam a ajudar o Zé Luís a fazer a comida. E depois havia uma série de mecânicas muito giras e ele só me dizia assim, o Zé Luís, olha, estás a ver, Luís, ontem dormiram cá 7 pessoas, hoje são 21 e amanhã está previsto pelo menos umas 9 ou 10, mas a gente nunca sabe, há um dia que não vem ninguém, e é outro dia que vem muita gente. E aquele albergue, porque muita gente passa a palavra, que é curioso, que foi isso que eu percebi. E eu, olha, esse é um dos albergues fantásticos. Dos mais modernos, claro que o albergue de Burgos tem a sua imponência de conforto, porque tem, mas há muitos outros. Eu conheci muitos albergues pelo caminho que não poderei recordar todos. Sim, Há sim. um em Tui que gosto bastante também. E depois, olha, em Finisterra há albergues. Sem saber, dizia que é o Ideias Peregrinas. Desculpa, não percebi. Sem saber qual é o albergue de Tui, diria que é o Ideias Peregrinas. Exatamente. Pois. Não, mas é porque há coisas que marcam pela sua essência e pela forma como as pessoas te tratam, não é? Sim, sim. É giro, porque às vezes não é preciso ter assim um grande conforto, não é? Nem grandes parangonas, como se diz na gíria. Mas lá está, isto, tu perguntaste locais e eu acrescentei albergues, porque a brincar, eu até já passei em vários locais, em que depois fiz questão de, quando voltei ou refiz passagens, Sim. por exemplo, o caso de Sarriá. Sarriá, eu dormi pelo menos já em 5 albergues diferentes. Mas em Sarriá eu já conheço 21 albergues. Entre albergues normais e não normais. Eu quando digo normais, se calhar estou a errar na tipologia da palavra, mas pronto, onde pernoitam peregrinos, não é? Sim. Há do mais confortável ao mais desconfortável. Porque há muita malta que só quer também dizer que tem um albergue e depois é faturar e está-se a borrifar. Olha, eu já passei em albergues em que paguei o pequeno almoço e depois de manhã, quando era para ter o pequeno almoço, não havia pequeno almoço. Mas isso também faz parte Isso da faz parte do caminho. aprendizagem. Olha, seguindo, Posso... esta é de resposta curta, mas também tem que se lhe diga. Se pudesse voltar a viver o seu melhor momento no caminho, qual seria? Melhor momento no caminho. Eu vou-te confessar, para mim o melhor momento foi o primeiro caminho de Saint-Jean até Santiago. Porque no fundo foi o início, foi quando eu aprendi, bebi muita informação, bebi muita cultura anónima, conheci locais que eu já tinha visitado até de carro, em passeios,
uh, talvez esse momento. Depois, confesso que quando fiz a primeira vez o caminho de Santiago para Finisterra, foi um momento muito especial na minha vida e muito prazeroso, com uma paz tremenda, porque lá está, porque se calhar porque também havia menos gente naquele percurso, naquele caminho. O caminho francês é um caminho já muito típico, muito popular, não é? São centenas por dia, milhares por aí fora. E depois aqueles outros caminhos, o inglês, o próprio caminho português desde Tui até Santiago, ou mesmo todo do norte do país. Eu tenho pena que o nosso caminho português central, eu tentei algumas vezes com conversas até com autarcas e tudo mais, com amigos, mas ainda não há mentalidade. O caminho português, aliás, de Lisboa a Santiago, o caminho é como se fosse o caminho francês, em termos de é menos 100 km. E nós não percebemos, porque se formos pela questão financeira, como dizia o nosso ex-primeiro Guterres, que é 5 mais 5 igual a 10, ou façam as contas, nós quando vimos que a Espanha angaria para o turismo de Espanha umas centenas de milhões de euros por ano com o caminho de Santiago, estamos agora a pôr de fora a questão da pandemia, não é? Mas 2019, o caminho de Santiago deu ao turismo de Espanha mais de 400 milhões de euros, não é? Mas muito mais. E nós, se calhar, ganhamos para aí, o caminho português dá para faturar para aí quê? 4 milhões, 5 milhões, se calhar, digo eu. Estaria até a ser simpático. E é pena porque nós, que temos um caminho bonito, temos uma paisagem tão bonita, porque, aliás, o norte do país, o Minho, é como a Galiza, faz-me pena, tenho pena que não haja a mesma aposta. Sem dúvida, sem dúvida. Sou da mesma opinião, sou da mesma opinião. A nós faltará sempre, além da questão mental, da mentalidade, a disponibilidade, a aposta turística, não é? Eu também entendo, de certa forma, da minha sensibilidade, que aqui em Portugal eu senti aqui e ali, que como nós temos Fátima, podia haver aqui algumas clivagens pontuais em que o caminho de Santiago fosse uma espécie de concorrente de Fátima, quando não é. Não é. São fenómenos completamente diferentes. Até porque eu creio que, exatamente, é como dizes, um peregrino que faz o caminho de Fátima, ou normalmente, ao contrário, um peregrino que faz o caminho de Santiago não faz o caminho de Fátima. Não. Ou seja, há perfeitamente espaço para os dois. Completamente. Até porque o de Santiago é feito com a mochila às costas e o de Fátima é feito a pé. Sim. Nas estradas, quando às vezes, olha, nós pintamos os caminhos de Fátima de norte para sul e as pessoas vão pelas estradas, mas isso é uma guerra que eu nunca me vou meter porque não vou julgar ninguém. Mas acho que às vezes é lamentável que até quem coordena estas coisas não saiba explicar que não é obrigatório, porque há muitos locais, mas muitos locais, e se calhar dezenas e dezenas e dezenas de quilómetros do caminho de Fátima, de norte para sul, que se podem fazer sem ser pelas estradas principais, para proteger os pés, para proteger dos acidentes de estrada como houve com carros e carrinhas e caminhões. Mas isso tem a ver com uma questão de mentalidade. Sim, sim. Não, e é só seguir as setinhas azuis. Exatamente. Como para cima temos as amarelas, para baixo tem as azuis. Eu pintei setas azuis, quando pintava as minhas amarelas, pintei as azuis. E depois lá está. Mas esses confrontos que são culturais e educacionais, nunca entrei, nem vou entrar, porque não sou ninguém. Não, assim. Não vou entrar. Continuando, Luís, como é que consegues conciliar o caminho também é propício para isso, mas como é que concilias o teu gosto pela fotografia, pela produção, com o caminho de Santiago? Para mim é extremamente fácil, porque eu habituei-me a ser muito metódico, muito organizado, e quando encontrava aquele timing que eu achava que era o ideal para ir, a minha preocupação era, ok, eu consigo ir no dia tal e chegar no dia tal. E nestes dias, se eu puder, vou fazer este trajeto. 200, 300, 400 quilómetros. Planificava o minimamente ao detalhe, se possível. Antes não era tão obrigatório como agora, de marcar albergues, não é?
Eu houve dias em que às vezes apetecia mandar 25 km, andava 25 km, Sim. desde que tivesse um espaço onde dormir. Agora já não, agora obriga-nos a pré-reservar, não é? Mas para mim, acima de tudo, era eu tinha que saber mentalmente, eu gosto desse conforto que é, ok, eu hoje senti-me confortável, andei 20, 25 km e vou ver amanhã até onde é que poderei ir e tento planificar o dia seguinte, não é? Faço as minhas apostas, digamos assim, mas não fico refém delas. Houve dias em que encurtei porque cheguei a uma localidade e lá está, fotografei não sei o quê, fiquei fascinado e decidi, não, vou bancar aqui porque amanhã quero fotografar isto de manhã, com o nascer do sol, ou caminhar, mas depois digo assim, epá, isto vai dar um pôr do sol fantástico. E acabei por dormir naquelas aldeias. Ou seja, tive sempre, a minha vontade era juntar, aliar o caminhar, o pensar, o meditar, o falar com este e aquele outro, mas ao mesmo tempo, como eu andava sempre com as máquinas a ter a colo, se possível ter aquele boneco, não é? Depois eu pelo meu hábito da minha profissão, depois eu catalogava isto por etapas. Por exemplo, eu tenho centenas de fotos em que tenho as reações faciais das pessoas. Quer a andar normalmente, quer a subir montanhas, quer a descer montanhas, quer em conversas, ou seja, são só reações faciais. Depois tenho paisagens. Depois tenho placas de aldeias. Depois tenho grupos. Ou seja, criei famílias fotográficas que, como tenho animais só, por exemplo, das regiões ribeirinhas, por exemplo, na Galiza, tenho imensas fotos de gaivotas, barcos, pesca, por aí fora. Tenho, por exemplo, no Farol de Fisterra, aquela coisa gira, porque uma objetiva que eu tenho, estava a fotografar aquele ilhéu onde costuma haver de vez em quando ali umas baleias. E houve uma tarde que estive ali 3 horas, a beber um chopinho, à espera que elas aparecessem, para conseguir fotografar 3 ou 4 vezes as baleias. E eu acho que quando tu queres, Consegue desde que a sempre. cabeça diga vamos lá, consegues conciliar. Muito bem. E depois lá está, a minha profissão permite-me ajustar-me rapidamente às circunstâncias e às situações momentâneas. O falar algumas línguas também ajuda bastante, não é? Quando vais para o exterior, apanhar as pessoas de vários países diferentes, também ajudar a ajustar. Sim. No fundo, os meus piores momentos foi comigo próprio, com as minhas quedas por desatenções, por, sei lá, coisas de lana caprina, como se dizer-se. Mas até nesses momentos é agir quando tu te apercebes como é que tu, que tens habituação, que tens experiência, tens isto, tens aquilo, cais no conto vigário contigo próprio. E isso é agir, É pois verdade, sim. eu acho que uma das grandes coisas do ser humano é conseguirmos ter a capacidade de rirmos de nós próprios, não é? Sem E isso é dúvida, sem muito giro. dúvida, sem dúvida. E no caminho eu fiz isso tantas vezes, digo assim, olha que palerma, fiz isto quando eu já sabia que não devia ter feito isto, mas eu já sabia, era em teoria, Não, porque depois a realmente, prática eu no meu caso sou inúmeras vezes és mesmo burro. És mesmo burro. é verdade. Muito É, bem, e, Luís. e, e depois porque é aquela coisa que eu sempre senti, tu nunca tens nada garantido no caminho, nada garantido. Lá está, tens uma estrada que vês o horizonte ali ao fundo, mas depois quando chegas ali ao fundo do horizonte, tu só quando lá chegas é que vais perceber se vais virar para a esquerda, para a direita, se vais ter pessoas, se não vais ter pessoas, se vais ter uma grande. Em teoria, tu sabes quantas aldeias tens pela tua frente numa Sim, etapa, não é? Mas entre a teoria interiorizares e achares que vais às tuas tecnologias dos pedómetros e não sei quantos mais e a ver que já andaste X quilómetros e não sei o quê, é que depois aquilo também às vezes a gente também se engana, não é? é. É aquela coisa que ainda há pouco tempo falei com um amigo meu espanhol por causa da questão das tais etapas longas e tudo mais. Muitas vezes, como está no caminho, por exemplo, o francês, que dizem que tem 830 km, salvo erro, as pessoas, se forem ver bem, eu dou sempre 4 ou 5 exemplos, que é perdão, a Burgos, Pamplona, Astorga, Burgos, León, e há mais um outro, Ponferrada não. Ponferrada também, são os tais locais em que nós virmos bem,
vamos acrescentar mais de 40 quilómetros aos 830, sim. porque muitas vezes nos mapas não te dão o entra e sai da própria localidade. E Logronho também. Logo aí, sim. Logronho também. Não é tão veemente, mas eu recordo-me especialmente Burgos, Pamplona, Ponferrada, são daquelas localidades que, por exemplo que não, tu chegaste, mas até chegares ao centro, onde vais dormir, Lá eu não andaste, e havia um aspecto que eu via muito, mais nos orientais, apesar de toda aquela mente muito metódica, sim. e em alguns, por exemplo, os americanos, também de certa forma, e os canadenses, eles sabiam que naquele dia iam andar 25 quilómetros. E eu recordo-me da primeira vez que fiz a chegar a Burgos, vivenciei isso muito perto. Quando as pessoas chegam a Burgos e veem ali Burgos no monte, para Burgos estão 18 quilómetros, onde se as antenas de televisão. E quando as pessoas passam o aeroporto, acham que estão a entrar na cidade. Só que da entrada da cidade, da zona comercial, industrial, até ao centro de Burgos, onde está o albergue comunitário, tens que andar umas largas quilómetros, para aí uns 5 quilómetros ou 6. E quem já fez 20 e tal quilómetros e pensa que é só chegar, parecendo que não, que aquele hiato de mais 4, 5, 6 quilómetros, do ponto de vista do Sim. cansaço físico e mental, Faz diferença. para muita gente é muito doloroso. Para muita gente é muito doloroso. Por isso é que eu tinha sempre o hábito de me aviar em terra, como se a dizer, ou seja, eu trazia sempre coisas a mais, porque se a coisa corresse mal e afinal fosse mais prolongada a etapa, eu tinha pelo menos mais um chocolate e mais uma garrafinha de água escondida não sei onde. Muito bem. Por isso é que a minha mochila às vezes não era aos 10% do peso. Eu, Aliás, por causa dos leptos. eu acho que a minha nunca é. Mas pronto, é uma questão que até nem me debruço muito. Eu não. O cansaço depois é que, olha, aquele casal holandês da Harley Davidson, Sim. eu quando estava a coisa de tomar um pequeno almoço em Burgos, no dia seguinte, o que disse até me dizia assim: a tua mochila é gira, mas ela é vizinha, ao pé da minha. E eu, na brincadeira, porque? A tua é pesada? Olha, pega nela. Eu quando vou pegar a minha mochila devia ter para uns 14 quilos. Mas 14 quilos com o laptop e com as máquinas e não sei o Sim. quê, 14 quilos. Senão era para aí uns 10. Eu quando peguei na dele, no mínimo tinha 22, 23 quilos, a mochila dele. Mas ele também era um armário. Eu tenho 1,81 m, ele tinha para aí 1,90 m. É. Portanto, aquilo para o tipo não era nada de especial, porque ele dizia sempre: não, está aqui o meu conforto para fazer o caminho. Eu é que tomei a opção de trazer isto tudo. Portanto, tenho que levar até ao final. Portanto, ele meteu na cabeça que aquilo eram 22 quilos, ou o que é que era. Sim. Para ele é a mesma coisa que fossem os tais 12, que a regra base dos 10% Sim, sim, sim. davam, não é? Ó, Sr. Luís, 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 no final do caminho, de cada caminho, o que é o melhor que leva de caminho? é curioso. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer até antipático, mas eu disse isso a várias pessoas e partilhava com toda a vontade. O chegar a Santiago era sempre o pior dia. Porquê? Porque tudo aquilo que tu vais vivenciando ao longo dos dias, há ali sempre um bocado de choque, porque depois chegas a uma cidade que de facto é emblemática, que tem de tudo o que tu estás à espera, foi para aquilo que tu lutaste aqueles dias todos para lá chegar, mas depois chegas ali e como que há uma espécie de confronto de paixões, Sim, sim, é um misto de emoções. sentimentos, não é? E eu uma vez partilhei isto com um casal suíço e Mas, alemão, mas faz sentido, faz sentido. não é? Porque, percebendo que não, depois não tenho nada contra isso, nem sou contra, mas depois tu chegas à cidade do turismo, não é? Da confusão. E esses dois casais, que eu tinha dito isto 2 dias antes de lá chegarmos, encontramos na, Na praça. na Praça do Obradoiro. E foi giro que a Suíça veio ter comigo e diz-me assim: olha, Luís, é tão curioso. Sabes que nós já marcamos uma visita para Finisterre de carro amanhã, de turismo, porque também não me agrada muito ficar cá 2 dias em Santiago, porque já vi o que tinha que ver. E não gosto tanto desta confusão toda, porque foi um ano, foi em 2014 ou 2015, que havia muita gente. E é o que ela dizia, de facto,
se tu vês no caminho aquela coisa de conheceres uma pessoa ou outra, não é? Caminhares, sobes, desces e tal, aquela coisa toda, comes nas tascas e vivencias todas as coisas anónimas. E depois, de repente, chegas de facto ao ex-libris, não é? Que é Santiago de Compostela, mas ao mesmo tempo chegas ao. Eu dizia sempre, enquanto tu comes o pão galego no Ezequiel, um anda pratão por 10 euros, metade do povo de Ezequiel custa de 15 a Santiago. É verdade, é verdade, é verdade. Não é? São estes pequenos nadas que são curiosos. Quer dizer, Sim, sim, eu gosto de mas Santiago, obviamente. é assim mesmo, mas é assim mesmo, sem dúvida. Olha, Luís, estamos a chegar ao final desta nossa conversa, Com todo o gosto. mas antes uma última pergunta. O que é que dirias a uma pessoa que nunca fez o caminho? Epá, eu digo sempre, vão. Vão e vão sem preconceitos. Não é preconceito, é preconceitos. Sim. Vão disponíveis mentalmente. Vão disponíveis para aceitar que não somos ninguém. Somos apenas mais um ser humano que quer conhecer uma coisa que não sabe o que é. Claro que costuma-se dizer a vida tem terra. Claro que sim. Mas acho que é uma experiência de vida única. Eu recomendei já a dezenas e dezenas e dezenas de conhecidos e amigos, e alguns, de facto, também já o fizeram. Eu acho que eu digo sempre na brincadeira, mas é muito a sério, eu digo sempre, para mim é sempre uma festa. Porque festa não é só ter música e bailarico. Sim. É uma festa do ponto de vista humano. Sem Porque dúvida. eu venho sempre lá muito rico, farto-me de gastar dinheiro, não é? Porque, como sabes, o caminho não é de borla, não é? Não. Eu costumo dizer, às vezes, os meus amigos diziam, às vezes, alguns amigos meus da área da televisão diziam assim: mas tu nas tuas férias, porquê que não vais a Paris, Nova Iorque, Londres, não sei o quê? Eu digo assim: porque eu esses locais conheço todos de trabalho. E alguns já lá estive dezenas de vezes. E eu os caminhos, sabes, que posso estar sozinho, sossegado da vida, e aí descanso. Canso-me a andar, Sim, mas descansa a mente, a mente, sim, sem dúvida. a mente. E acho que esse é o grande segredo do caminho, é renovar a mente, renovar o nosso ego, a nossa capacidade de introspeção e tolerância. Acima de tudo, somos muito mais tolerantes, tornamos muito mais tolerantes, muito mais humildes, não é? Para com os outros. E ao mesmo tempo é agir podermos ter esta coisa de que aprendemos a coisas que devemos partilhar com os outros. Por isso é que eu digo sempre a alguém. Ainda hoje uma amiga minha me disse: eu gosto tanto de fazer caminhadas, ela vive ali em Sintra, e eu disse-lhe a ela assim: olha, Cátia, se tu quiseres, eu um dia dou-te os mapas todos, as coisas todas, e um dia quando tiveres uma semanita, eu dou-te um caminho só de 5 dias para tu experimentares, e tu vais ver, pois estão fartos de me dizer que o caminho de Santiago é emblemático, e assim, não, mais que emblemático é tu ires fazer. E pronto, de facto, acho que esse é o maior ganho de cada um de nós, é fazê-lo por nós e ganhá-lo por nós, acima de tudo. Maravilhoso, Luís. Chegamos então ao final. Muito obrigado, amigo. Mas antes de deixar de gravar, obrigado eu por este Nada, bocado. dispõe sempre. Alguma coisa que queiras, sabes, estás à vontade. Há aquelas palavras tradicionais do Ultraia e companhia. Sim. Eu digo sempre, acima de tudo, é bem-vindos. Bem-vindos, porque para mim o caminho é uma espécie de uma causa boa, percebes? E quem quiser fazer, eu acho que são bem-vindos. São sempre bem-vindos, não é? Porque eu acho que as pessoas, ao final de uns dias de estarem lá, vão perceber que não temos que abdicar da nossa vida do dia a dia, da nossa realidade, mas é bom estarmos diplomaticamente e mentalmente disponíveis para uma nova vida diferente que nos pode ajudar a ser, lá está, humildes e tolerantes. Acho que são as grandes aprendizagens do caminho.